A Xanda tem uma pergunta boa aqui. Você acha que é o fim de Gaza com a eleição do Trump e essas declarações, ou você acha que é bravata, Breno? Olha, sendo ou não bravata, se Gaza não capitulou diante do maior massacre militar desde a Guerra do Vietnã, ela vai capitular por causa das declarações do Trump? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Tá? Eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Ao contrário, as declarações de Trump ao lado de Netanyahu estão provocando uma onda de simpatia aos palestinos ainda maior. Você vê que os países árabes que estavam mudos, né, silentes, durante todo o genocídio, durante todo esse massacre, todos eles se manifestando contra o Trump, contra o Netanyahu. Até a França e o Reino Unido se manifestando contra Trump e contra Netanyahu. O único governo que se cala é o governo alemão. É o governo alemão. E aí você pega todo esse histórico que você puxou, não dá para não... Claro. E tem aquela coisa que é assim, a social-democracia alemã, ela capitulou há muitas décadas. Né? A social-democracia europeia, com raras exceções, é um braço do sistema imperialista. Né? As tradições da social-democracia do pré-guerra, do pré-segunda guerra, já se dissiparam há muito tempo. Né? Mas deixa eu te fazer uma provocação a respeito de Gaza mesmo e do Estado sionista de Israel mesmo. Ele também não persiste muito por uma cumplicidade de outros atores que poderiam desarticular isso? A China e a Rússia não poderiam pressionar para um fim desse genocídio? É complexo isso, né? Porque o que poderiam fazer China? Eu não quero simplificar, entendeu? Eu sei que não é simples. Mas... É complexo porque, assim, a China não existe militarmente na região. Sim. A Rússia tem um pé na região, na Síria. E agora, numa situação complicada depois da queda do Assad. Qualquer intervenção militar da Rússia ou da China leva a um confronto aberto com os Estados Unidos ali no Oriente Médio. Mesmo na época da União Soviética jamais avançou suas peças de tal sorte que provocasse um confronto militar com os Estados Unidos no Oriente Médio. Nem os Estados Unidos tampouco o fizeram. É a primeira vez na história, com a declaração do Trump, em que ele está aventando a possibilidade de tropas norte-americanas na Palestina. Nunca aconteceu antes. Sim. Nunca aconteceu antes. É uma mudança e tanto. Se não for bravata, é uma mudança e tanto. Né? Então, a China e a Rússia, o que elas podiam fazer era impulsionar com maior vigor o boicote, as sanções, o desinvestimento, ou seja, buscar estrangular economicamente Israel. Teriam força para sozinhas criarem uma situação em que Israel tivesse que ficasse numa situação insustentável? Não. Porque se os Estados Unidos mantêm o apoio a Israel, já é o suficiente para aquele pequeno país sobreviver. Né? Mas criaria maior pressão sobre o regime sionista. Né? Criaria maior pressão. Mas o fato é que a China e a Rússia não têm uma presença estratégica no Oriente Médio. E eles concentram sua presença estratégica, em última instância, na proteção do Irã. Ou seja, não é na defesa do povo palestino. Se eles tiverem que se envolver, eles vão se envolver no caso de alguma ação militar direta dos Estados Unidos contra o Irã. Porque o Irã, sim, é um aliado estratégico da China e da Rússia, especialmente da Rússia. O Irã é o maior fornecedor de drones da Rússia na guerra contra a Ucrânia. E o Irã faz parte dos BRICS. Agora, devemos pressionar os governos todos para que adotem medidas práticas de solidariedade ao povo palestino.
ruptura de relações diplomáticas, ruptura de relações comerciais, não é? Todos os governos, inclusive o governo brasileiro, tem que ser pressionado a isso, porque o Lula tem excelentes posições discursivas, mas tampouco tomou nenhuma medida prática contra o regime sionista, né? O Brasil continua a ter relações diplomáticas com Israel, o Brasil continua... Mesmo com o Lula falando que é genocídio hoje, né? Da entrevista de hoje. Então os governos têm que ser pressionados a tomar atitudes práticas. Vanesita tá falando aqui, né? Parte da minha família é judia e vivo tendo que dar palestra para as pessoas entenderem que há muitas divergências e diferenças entre judeus da diáspora e os israelenses. E os sionistas em geral. Aí o comentário dela acabou cortando. Ela falou: Breno, obrigado por você ajudar a quebrar a ideia de que todos os judeus aderiram ao sionismo e defendem esses absurdos contra o povo palestino. E o que você falou mesmo, o Lula mantém, pelo menos no discurso, ele mantém, né, o posicionamento dele, né, de condenar o genocídio. Mas o governo brasileiro não toma ações práticas, né? Não. Aí, de novo, receio de se chocar com a Europa, receio de se chocar com os Estados Unidos, receio de perder apoio entre os evangélicos no Brasil, receio da maioria conservadora no Congresso. Aí a gente volta àquela história da correlação de força como categoria geológica. Que não se mexe nisso, porque não se mexe, a gente funciona à base de um critério matemático, de um critério aritmético, que é mínimo denominador comum. Você aprendeu Breno, isso na escola, não aprendeu? Mínimo denominador comum, é isso. Você só avança até onde o outro lado permite que você avance. Você não luta contra o outro lado abertamente. Você vai até onde o outro lado permite que você vá. Aí é limitante demais, você consegue... E aí eu te pergunto, e a pergunta que a gente tem que fazer sem medo, estamos na metade do governo Lula. Como é que você vê a crítica interna que a esquerda faz neste momento? Diogo Mota, Davi Alcolumbre e talvez ministério para o Lira... Olha, ô Pedro, eu acho que a estratégia do governo não está funcionando. Não. O governo tem bons resultados econômicos na macroeconomia, o PIB crescendo, o emprego crescendo, a renda crescendo, mas o governo está perdendo popularidade. E embora o presidente Lula ganhe de todos os seus adversários, ganharia de todos os seus adversários, se as eleições fossem hoje, ainda assim, a diferença entre ele e seus adversários caiu de forma significativa. Então, por que isso acontece? Tem algum problema. Tem quem acha que o problema é só a comunicação. E se você ajeitar a comunicação, fica tudo resolvido. Eu não tenho essa opinião, Pedro. Acho que até que há problemas na comunicação. Mas é uma tremenda injustiça atribuir ao ex-ministro Paulo Pimenta esse cenário. E é uma tremenda ilusão acreditar que Sidônio Palmeira, por mais qualificado que ele seja, ele venha a alterar essa situação. Há um problema concreto, que é as pessoas votaram no presidente Lula em 2022 com uma expectativa de mudanças profundas e rápidas em muitos setores das suas vidas. O país foi muito destruído no período 2016-2022, muito destruído. É verdade que o governo Lula recompôs uma série de políticas públicas. É verdade que a economia foi reativada, que houve investimento, crescimento de investimento público, crescimento de investimento privado. Mas isso ainda não é capaz de criar um movimento acelerado e profundo de mudança nas condições de vida do povo. A gente percebe isso pela precariedade dos empregos, não é? A gente percebe isso pela inflação de alimentos, a gente percebe isso pela inflação de moradia, o valor ascendente dos aluguéis nas grandes cidades, nas médias e grandes cidades. Né? O Brasil está desassossegado. O país não está contente com esses resultados. E isso exige que o governo superar essa situação, exigiria que o governo fosse capaz de introduzir um outro ritmo de mudanças.
no país. Tá? O governo, há 8, 9 meses, ele tem no centro da sua atividade a agenda do ajuste fiscal. Eu não vou aqui nem discutir, nós não teríamos tempo, se as medidas de ajuste fiscal eram certas ou erradas, se o arcabouço fiscal é certo ou errado, se havia alternativa, mas no centro da vida do país, há quase um ano, está a agenda do ajuste fiscal. A quem interessa essa agenda? O povo está cansado de saber, por experiência de 30, 40 anos, que toda vez que se fala em ajuste fiscal, significa que vai haver redução de direitos, redução de serviços públicos, privatização, arroxo. O povo sabe que ajuste fiscal não melhora a sua vida. Sim. Então é uma agenda que interessa a uma fração muito pequena da sociedade brasileira. Que vai enriquecer nesse processo, né? Claro. A quem interessa, quem tem boas aplicações nos títulos da dívida pública, comprando títulos dos bancos, CDBs, aquela coisa toda. É da classe média alta para cima que interessa. Sim. O povão olha para aquilo e diz: o que esse governo tem a me dizer? A agenda que devia estar dominando a ação do governo, como aconteceu especialmente no segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma, tinha que ser a agenda do desenvolvimento e da justiça social. Sim. Essa não é a agenda que domina. E não é um problema de comunicação, é porque o governo não tem um programa de transformação que faça o país iniciar ou acelerar a transição para fora do modelo neoliberal. O próprio slogan do governo, ele reflete isso, de que o governo considerava impossível transpor os limites do modelo neoliberal. Porque quando o PT lançou o programa para 22, o slogan do governo, do programa do PT, o título do governo do PT era Reconstrução e Transformação. O slogan do governo é União e Reconstrução. Transformação sumiu. E união, né? União. Que é união com um monte de gente que a gente não gosta. E reconstrução. Então, isso demarcou um governo limitado. Sim. A perspectiva programática do governo é limitada. O governo não cria na sociedade um ambiente sequer de luta contra os inimigos que impediriam um programa mais amplo, mais profundo. E o governo toma muita bola nas costas em função dessa estratégia. Puxa, o presidente Lula fez ali um vídeo cheio de salamaleque para o Hugo Mota, para o Alcolumbre. No dia seguinte, o Hugo Mota vai dar entrevistas, já como presidente da casa, e só pôs o governo em saia justa, falando de parlamentarismo, de crítica à gastança fiscal, que o governo tem que mudar a política econômica. Anistia continua uma possibilidade. Entendeu? Então, como é que o povo olha para isso? Ué, o presidente Lula está apoiando esse cara. Falou que ele é meu querido, meu mano, meu amor. Então, essa política de não ter enfrentamento vai cobrando seu preço. E fora que esse ambiente forjado por essa estratégia vai fazendo com que outros defeitos se desenvolvam. Por exemplo, a lógica tecnocrática, né? Aquela coisa do PIX, né? De um mês atrás. O governo pegou lá na Receita Federal, falou, não, a gente tem que arrecadar mais, porque o arcabouço fiscal é a pedra angular do nosso governo, é isso que importa, é o que mais importa o arcabouço fiscal, nós temos que arrecadar mais, vamos aumentar a fiscalização do PIX, né, pessoal? Olha lá, todas aquelas fintechs, tudo aquilo não está sendo fiscalizado. O pessoal está abrindo conta no C6, no Nubank, e está transitando com dinheiro sem pagar imposto. Vamos fiscalizar e para pegar todo mundo que está sonegando, vamos botar o piso de isenção das operações lá embaixo. 5 contos no PIX, pessoa física, 15 contos na pessoa jurídica. Era mais do que era antes, é verdade, antes era 2 contos, né?
mas dessa vez incluiu um monte de instituições financeiras que não estavam sendo fiscalizadas e que eram instituições nas quais o povão abre conta, porque é mais fácil de abrir conta, não precisa ter cadastro, etc, etc, para movimentar o Pix, movimentar o seu dia a dia. Então, a intenção é corretíssima, combater a sonegação. Só que alimentou o monstrinho ali, né? Ninguém, veja o que é o pensamento tecnocrático, ninguém se perguntou, em nenhuma escala de decisão, o que o povo vai achar disso? É igual a taxação da blusinha. Eu acho que no caso do Pix ainda tem um agravante, que assim, o Pix nem o Bolsonaro sabia o que era, mas aí, bem assessorado, ele falou, não, o negócio foi criado no meu governo. E aí ele tem um gancho para atacar. Então, ninguém se perguntou, Pedro, qual seria a reação do povo. Ninguém olhou para aquilo com uma lógica de mobilização do povo. Era uma que é um reflexo de um governo que não fala com o movimento social, né, Breno? Claro, porque é um governo que está enjaulado numa estratégia que não dá espaço para a política como ação popular. Sim. É tudo lá em cima. Na cúpula. Né? Então, o governo vai abrindo problemas desse tipo, que causou um dano danado à imagem do governo, né? Essa história, e que era totalmente evitável, porque é um erro primário. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.